Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez nessa segunda-feira. Me perdoem porque a semana passada eu não enviei vídeo, mas estive com uma gripe muito forte e eu não tinha a menor condição de gravação. Mas hoje nós vamos conversar de um assunto muito light, mas que tem perturbado muita gente que tem se convertido. E eu tenho visto uma ansiedade imensa o que Deus tem para comigo. As curiosidades, né? Eu me converti há quase 30 anos atrás e, de fato, eu não tinha essa curiosidade. A minha curiosidade era aprender a palavra de Deus. E, aos poucos, eu fui entendendo o chamado que Deus havia programado, planejado para a minha vida. Eu comecei a viver um dia de cada vez. Por quê? Porque quando eu me converti, eu já conhecia um pouco a Bíblia, porque eu era católica. Porém, o que acontecia? Eu queria entender qual era a diferença entre nós e eles. E comecei a ver que éramos todos cristãos, mas que tinha alguma diferença, né? Logo, quando eu me converti, eu tinha tirado a palavra em Isaías 43, que me ajudou muito e esclareceu exatamente esse fato. Mas o que eu fiz? Eu dobrei os meus joelhos e pedi ao Senhor alguém que pudesse me ajudar, alguém que pudesse me discipular, alguém que pudesse fazer com que eu tivesse maior conhecimento. E aí que eu entro na palavra de hoje. Veja bem, aqui em Pedro, 2 Pedro, diz assim: porém continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não deve ficar desesperado porque Deus tem um chamado na sua vida e você quer ser isso ou aquilo. Não. Você primeiro precisa ser crente. Você primeiro precisa se deixar ser transformado. Você primeiro precisa aprender a palavra de Deus. É esta que vai te levar ao objetivo que Deus tem para a sua vida. Abrir seu coração. Será muito mais fácil, muito mais simples para que Deus possa trabalhar nas nossas vidas. E não ficar ansioso, entristecido, desesperado. Quando você lê a Bíblia, você descobre que nem tudo é feito de púlpito. Existem outros trabalhos que você faz e que é tão bom ou maior até que o próprio pastor. É difícil, mas isso acontece. São trabalhos lindos, pessoas que eu conheço que trabalham na área social, que trabalham arrecadando alimentos, roupas para as pessoas necessitadas, sopão, ensino da palavra de Deus, discipulado, o louvor, tem muitas áreas da igreja que você pode servir, mas tem uma coisa que você não pode fazer: deixar de ler a palavra e deixar de frequentar os cultos da igreja. Porque são cultos, e não é um culto só na semana, não. São cultos que trazem você um aprendizado. Deus vai falar com você, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando você vê que você passa uma situação, porque a maioria das pessoas vem pela dor, vem pela tristeza, vem por alguma coisa que aconteceu nas suas vidas, você vem desanimado, você vem entristecido. E o Senhor vai dar aquela força, aquele conhecimento, aquela situação através da palavra dele, através da frequência dos cultos. Isso que é o mais importante. E daí, aos poucos, você vai aprendendo a palavra de Deus e aos poucos você vai chegando lá como eu, como qualquer outra pessoa. Pense nisso. Não fique desesperado porque você quer saber o que Deus tem para você lá na frente. Não seja curioso. O Senhor aos poucos vai lhe explicar. Aos poucos Ele vai dirigir para aquilo que Ele quer. Abra seu coração, estude a palavra de Deus, frequente os cultos da igreja e você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Uma ótima semana. Deus os abençoe. Tchau, tchau.